Lucas capítulo 15, o versículo 3 até o 7. Achamos aí? Vamos ler então a palavra de Deus. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual o tema da mensagem de hoje? A parábola da ovelha perdida. Nós estamos numa série, né? Às vezes a gente dá uma parada, como o dia da Bíblia, né? Algum dia especial, mas estamos tendo... Então as parábolas de Jesus, né? Já falamos aí sobre uma parábola, uma antes, que Jesus falou daquele que põe a mão no arado, né? Não pode olhar para trás. É uma parábola curta, mas que tem alguns símbolos ali. Nós falamos da parábola do bom samaritano, né? Um texto tão lindo, tão fascinante. Falamos também da parábola do semeador, né? Aquele homem que saiu jogando a semente da palavra de Deus, tão bonita também, tão conhecida. A parábola do filho pródigo e a parábola, por último, do rico e do Lázaro. Então já são 1, 2, 3, 4, 5, 6 parábolas. Hoje a 7ª parábola, a parábola da ovelha perdida. Vamos começar então o estudo da parábola. Vamos lá no versículo de número 4. Um homem possuía 100 ovelhas, né? Então, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Bom, pessoal, vamos entender aqui o que está acontecendo. Jesus conta uma parábola, né? E as parábolas de Jesus era uma forma dele retratar o mundo ao seu redor, de trazer uma lição importante, um ensino. É uma forma didática de Jesus trazer a palavra de Deus ao nosso coração. E ele contou essa parábola que está relacionada com ovelha, pastor, né? Quando falava assim na época pastor, não era o pastor, o padre, o sacerdote. Pastor era o que cuidava das ovelhas. Nós estamos um pouco longe, né? Aqui no Mato Grosso, é difícil você ver uma criação de ovelhas, difícil você ver um pastor de ovelhas, né? Então, nós estamos um pouco distantes dessa realidade aí da parábola, eu me lembrei do Salmo 23, vocês conhecem o Salmo 23, não conhecem? Vamos citar o Salmo 23, que está bem parecido com a parábola. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então o Salmo 23 está relacionado com a parábola, dessa parábola que Jesus contou. Se você perguntar para uma criança hoje,
Você fala assim: Samuel, da onde vem o leite? Ele fala assim: da caixinha, pai. Não é da vaca, é da caixinha. Nós estamos distantes daquela época. Então nós temos que procurar, para entender a parábola, nós temos que pensar aqui um pouco mais nesse contexto do Salmo 23, da ovelha, do pastor. Deixa eu falar um pouquinho mais para vocês sobre a ovelha. A ovelha é a fêmea, né? O macho é carneiro e o filhote pequeno é cordeiro. Então, fêmea, ovelha, carneiro, macho, e o filhotinho, cordeiro. Por isso você vai ver na Bíblia falando assim: Jesus, o cordeiro de Deus, né? Porque o cordeiro, porque era o sacrifício que era feito lá no Antigo Testamento. As pessoas levavam a ovelhinha recém-nascida para o sacrifício, né? Agora não mais. No Antigo Testamento era a forma de purificação dos pecados, né? De perdão dos pecados. A ovelha, pessoal, ela é um animal dócil, né? Teve a Exposul aqui em Rondonópolis, a última, e eu fui num dia bem vazio, se não me engano foi na segunda-feira, mas não pelos shows, que eu até abomino aqueles shows que são realizados ali, aquelas bebidaiadas, mas fui mais para ver ali os animais, enfim, e tinha uma exposição de ovelhas lá, da UFMT, e foi engraçado. Estava eu, o Samuel, o Isaac, a Maria Clara, são meus sobrinhos ali, e nós entramos dentro do curral das ovelhas, né? E são dóceis, né? São calmas. A gente conseguiu ali trafegar ali no meio delas, elas calmas, né? Então a ovelha, Jesus ele comparou a gente como ovelha. Poderia comparar com outro animal, mas ele comparou a gente como uma ovelha, né? Por quê? Algumas coisas assim, talvez que as ovelhas se parecem conosco, né? Vamos ver algumas coisas assim. Por exemplo, por que Jesus ele fala da ovelha, né? Como o ser humano fosse uma ovelha. As ovelhas são incapazes de cuidarem sozinhas delas mesmas, né? Elas são incapazes, elas são ingênuas, elas são tolas. Se vem um animal, se vem um urso, na época de Davi, um leão, se vem um animal que possa fazê-las mal, elas nem percebem. Elas não têm garras, elas não conseguem morder, não é? Elas também precisam ser tosquiadas, né? Aquela lã vai crescendo ali, elas vão ficando sujas. Você já viu um gato, como o gato toma banho? O gato toma banho sozinho, não? O gato, você viu como que é? Ele fica lambendo assim, ele se dá um banho nele, né? A ovelha não. Ela precisa de alguém ali que a cuide. Elas enxergam pouco, elas têm pouca visão. Dizem que as ovelhas são míopes, não percebem muitas coisas. Então tudo isso Jesus se comparou com a gente. Ele comparou as ovelhas com a gente. Nós também somos seres tão fracos, tão limitados. Somos seres que precisam de um pastor, no caso chamado de pastor de Israel, lá no Antigo Testamento. Que mais? Elas são teimosas, né? As ovelhas são teimosas. Lá no Salmo 23 fala do cajado e do bordão, né? Cajado e bordão. Um desses, eles têm uma ponta e faz assim, né? Puxa para cá, puxa para perto. E o outro, o bordão, bate se precisar. Então, elas são teimosas. Elas precisam então de direção. A sua lã pode se tornar um peso mortal, né? Quando elas entram num lamaçal, num lugar sujo, aquela lã pode fazê-la afundá-la e morrer até afogada. Tão pesado que fica aquela lã. Então, pessoal, Jesus ele não está contando assim, né, por acaso, uma pessoa perdeu uma ovelha. Não, Jesus ele está falando aqui sobre nós. Ele está dizendo que nós aqui também somos como essas ovelhas, né? Quem aqui não fica aflito? Quem aqui não tem medo? Quem aqui não se assusta, né?
Quem aqui não fica preocupado com as situações? Né? Quem aqui não é dependente de Deus? Até pode parecer assim, não, eu não dependo de ninguém, mas lá no fundo da alma, quando as coisas começam a dar errado na vida, a lágrima, o choro escondido, a tristeza, as decepções, nós somos como ovelhas. Somos como ovelhas. Então, Jesus contou uma parábola que se refere a nós mesmos. E o que aconteceu nessa parábola, pessoal? Uma ovelha foi perdida. Vamos ler de novo o versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Né? Uma se perdeu. Jesus faz uma pergunta, ele fala assim, ó, quem de vocês, se te perdesse uma ovelha, não ia atrás? Né? Por quê? Porque é importante para aquele pastor, aquela ovelha perdida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você tiver com sua Bíblia aberta, dá uma olhada aí em Lucas capítulo 15. Existem 3 parábolas em Lucas 15. Existe a parábola da ovelha perdida, que começa no versículo 3. Existe a parábola da dracma perdida, começa no versículo 8. E existe a parábola do filho pródigo, que eu já preguei aqui algumas semanas atrás, que começa no versículo 11. Ou seja, é o mesmo tema, é o mesmo assunto que Jesus está falando aqui, o mesmo tema. Olha, entenda bem, é uma ovelha que se perdeu, por displicência, aquela ovelha, ela se perdeu do grupo, né? Ela se desatentou. O filho pródigo, que se perdeu por vontade própria, o filho pródigo chegou para o pai e falou assim, eu quero ir embora, vontade própria. E a moeda, a dracma, que vai estar registrada também nesse capítulo, ela perdeu por descuido. Uma mulher estava na casa, quando foi procurar a moeda, não achou a moeda dela. Descuido. Ou seja, as 3 parábolas de Lucas 15 mostra a busca de algo perdido. A ovelha, o filho e a moeda. É Deus que busca. Deus que busca as pessoas. Deus que é o pastor buscando a ovelha. Deus é a mulher que busca a dracma. Deus é o pai que busca o filho. É Deus. Jesus está dizendo que Deus tem um amor incansável. Incansável. Na realidade, pessoal, a ovelha se perdeu ali, talvez ela se distraiu, ela se desapercebeu do grupo, mas o pastor foi atrás dela. O pastor foi atrás, ou seja, a compaixão de Deus, o amor de Deus é grande. Nós estávamos esses dias conversando, eu e algumas pessoas, sobre a igreja, dizendo que a igreja é um lugar de pecador, dizendo que a igreja é um lugar onde as pessoas não são perfeitas, porque se fossem perfeitas talvez nem viriam. As pessoas, Jesus disse assim, eu vim para aqueles que mais precisavam, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, não vim para os sãos não precisam de médico, disse Jesus. Essa é uma parábola que fala da nossa vida. Essa é uma parábola que fala da sua vida. Talvez você é uma ovelha nessa noite, perdida de Deus. É uma ovelha distante, se perdeu no caminho. Estava no grupo ali, mas no caminho se perdeu. Mas sabe o que Deus faz? Que é o pastor das ovelhas. Ele, achou tão lindo esse texto, ele põe nos ombros a ovelha. Olha o versículo 5.
achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo. Quem tomou a iniciativa, pessoal, foi o pastor. Ele foi atrás da ovelha. Ele vai atrás daquela ovelha impotente, aquela ovelha míope, aquela ovelha que está correndo risco. O pastor vai atrás dela. Interessante que o texto diz que não há nenhuma recriminação, nenhuma crítica, assim como a parábola do filho pródigo, não há nenhuma crítica, censura. O pastor não chega e fala assim: sua ovelha mal educada, sua ovelha arredia. Não. Ele acha, ele põe nos ombros, cheio de quê? De júbilo. Olha o amor desse pastor. Pessoal, talvez esse pastor encontrou a ovelha machucada. Talvez esse pastor encontrou a ovelha ferida, mancando, suja, na lama, aquela lã pesada na lama. Ele poderia até sacrificar a ovelha, dizer assim: não tem mais jeito, eu vou ter que sacrificar. Mas não é isso que ele faz. Diz a Bíblia que ele põe no seu colo, ele põe nos seus ombros e ele faz uma festa. Você imagina esse pastor correndo o risco de procurar essa ovelha, esse pastor andando no vales íngremes, vales perigosos, andando em lugares que ele não conhecia, atrás da ovelha, chamando pelo nome dela. Sabia que lá em Israel era tão ligado o pastor à ovelha, que diz que eles chamavam até pelo nome as ovelhas. Jesus disse isso em João 10: as minhas ovelhas me conhecem pelo meu nome, eu chamo elas pelo nome e elas ouvem minha voz. Eu tenho um vídeo que eu não passei aqui hoje, eu esqueci de pegar ele, mas uma viagem, uma caravana a Israel, as pessoas chegam assim num lugar que tem muitas ovelhas, e o pastor fala: chama aí o pessoal fica: psiu, ei, sabe aquele negócio de chamar, né? Cada um tem o seu, inventa alguma coisa ali para chamar. Elas não dão bola não. Aí vem outro: ei, ovelhinha, não sei o que. Nada. Aí vem o pastor. Aí o pastor faz um sinal, uma voz, algum símbolo, um assovio, alguma coisa. Elas vêm correndo assim. É tão linda essa cena. Essa relação da ovelha com o seu pastor. O seu pastor, ele vai atrás da ovelha. Ele sente a falta dela, ele se preocupa com ela, ele corre risco. Quem é o pastor, gente? É Jesus. Quem é a ovelha? Somos nós. Às vezes você acha que você fala assim: ah, pastor, eu vim aqui hoje por acaso. Não foi não. Foi por acaso. Se tiver alguém aqui pela primeira vez aqui hoje, não veio por acaso não. Se tiver alguém desviado da igreja, não veio por acaso também não. É o próprio pastor que chama. Ele chama. Ele chama. Olha, a gente tem conversado algumas coisas assim, sabe? O fulano não quer ouvir Deus. O fulano, eu falo: deixa. Deus vai pegar ele. Deus vai pegar ele. Ele pega mesmo. Chama. Filho, o que está acontecendo? Você está afastado de Deus. Eu lembro da história do Cláudio Sam, pastor, nosso presbitério, agora está em Campo Grande, pastoreando a IPI de Campo Grande. Ele estava desviado, foi na igreja. Chegou na igreja, o pastor estava pregando sobre a vida de Jonas. E ele desviado, ele disse: nossa, como que essa mensagem está falando comigo? Será que esse pastor, alguém falou para ele que eu vinha hoje aqui? Saiu da igreja no meio do culto. Essa história é verídica. Foi na casa de um amigo. Chegou na casa do amigo, o amigo dele estava assistindo uma pregação sobre Jonas. Que nosso pastor aqui da nossa região formou aqui no Mato Grosso, presbitério Mato Grosso. Ele falou assim: é impossível fugir de Deus. É impossível calar a voz
de Deus, Jesus chama, Jesus vai atrás, Ele põe no ombro. Olha, eu fico pensando, eu fico imaginando se eu um dia desviar da igreja, eu vou viver uma crise de vocação terrível. Diz que uma vez um pastor desviou. O pastor, ele estava cansado do ministério, e ele falou assim: eu vou desviar, eu vou numa boate. Foi na boate, pastor, chegou na boate, aquele som, ele falou assim: vou cair na farra aqui hoje. E vi uma menina assim, tinha uma menina, queria dar uns beijos na menina. Vem aqui. Aí a menina veio: pastor, você vem me buscar aqui na boate? Gente, não tem como desviar mesmo de Deus, não tem como desviar. Gente, olha, o chamar de Deus, né, Adriano? O chamar de Deus é muito pesado, né, Adriano? Conversava com o Adriano um tempo atrás sobre isso. Ele falou: pastor, eu estou voltando o que eu era, minha fé, a célula na igreja. Olha, há um vazio que nada preenche, só Deus preenche. A pessoa, ela tem a consciência, ela sabe que ela é uma ovelha, mas ela quer viver distante, e ela não consegue. Nós estivemos no show aí do Fernandinho essa semana agora. Teve até gente que ficou brava comigo: o pastor vai no show e nem chama. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Em Cuiabá, quarta-feira à noite, é muito complicado. Nós fomos aí meio em cima da hora. E minha mãe mora lá, ficamos na casa da minha mãe, nem programamos nada assim com muita antecedência. E assim, gente, olha, eu chego num show desse, eu falo assim: essa aqui é a melhor rave da minha vida. Não preciso de droga, não preciso de bebida, não preciso me prostituir. Aqui eu pulo, aqui eu canto, aqui eu choro, aqui eu danço na presença de Jesus, aqui eu sou feliz. Então a pessoa, ela fica buscando, sabe, tanta coisa, e não encontra. E a gente na igreja ali, a gente na palavra de Deus, num show evangélico, a gente é muito feliz, e vale a pena andar com Cristo. Vamos avançar, versículo 6. Interessante que ele fala assim: a minha ovelha. Olha o versículo, fala assim: indo para casa, né? Ele levou ela nos seus ombros, no seu ombro. Ele reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei o quê? A minha ovelha perdida. A minha ovelha. Veja que Ele nos valoriza. Veja que Jesus, Ele não se contenta com uma ovelha perdida. 99 estão lá, mas falta uma. Essa ovelha é importante. Ela está desgarrada, ela está rebelde. O amor de Deus por nós, Ele vai atrás de nós. O pecado é como essa lama. O pecado é a lama na lã da ovelha. E essa ovelha não tem força. Essa ovelha, ela fraqueja. Essa ovelha, ela está machucada. Mas o pastor, como aquela imagem, ele estende a mão, ele a pega pelos braços, ele a tira da lama. Olha, se não for Deus, a gente não tem força. Se não for a iniciativa de Jesus, a gente não tem força. Ele insiste, Ele vai ao nosso encontro, Ele não desiste de nos procurar, Ele não desiste de nos chamar. Às vezes a gente acha: eu aceitei Jesus. Não aceitou nada. Foi Ele que te escolheu. Ele te chamou. Ele te convidou.
João 15,16: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Ou seja, vocês nunca iam me escolher se eu não tivesse escolhido vocês. Eu acho isso um mistério tão grande esse mistério de Deus. Porque ao mesmo tempo que o ser humano dá um passo, um dia eu ouvi uma ilustração que eu entendi a Bíblia. Diz que no céu tem uma porta. Entrai por essa porta, a porta estreita. Jesus falou isso. E você entra, você vai lá e entra, e você fala assim, né? Eu preciso entrar, eu vou entrar, eu decido entrar, e você entra na porta. Só que quando você olha para trás da porta, tem uma outra palavra na porta. Não foi você que me escolheu, eu que te escolhi. Interessante isso aqui. Às vezes a gente acha, eu decidi andar com Jesus, eu tomei a iniciativa de ir na igreja. Não, é Ele que nos chama, é Ele que nos atrai, é Ele que nos convida, é Ele que deu o desejo no seu coração de andar com Ele. Eu fico lembrando de Davi. Saul vai ungir o novo rei de Israel, e ele chega na casa do seu pai Jessé, e o pai dele mostra os irmãos tão grandes, tão bonitos, tão fortes, musculosos, academia, e ele fala assim: não tem ninguém não? Não tem outro? Tem o Davi. Chama o Davi. Quando Davi entra, Deus fala a Samuel: este é o homem que eu escolhi, este é o homem que eu escolhi. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Não merecia, não era maior, não era o mais velho, não tinha beleza, nem o pai acreditava, mas Deus o escolheu, Deus o chamou. Já conversei aqui na história, aqui também, eu conversei aqui a experiência do Rafael. Vocês viram o Rafael aqui na frente da igreja? O Rafael durante muito tempo veio na igreja aqui, né, Rafael? Apático. Sabe o que é apático? Entrava, saía, não falava com ninguém. A Andréia vinha, ele vinha com ela, eu cumprimentava o Rafael, saía. Vamos participar da célula? Devagar, pastor, vamos devagar. O tempo foi passando, sumiram, mandava mensagem: Andréia, só falta a igreja, Andréia. Chega um dia, dá uma loucura no Rafael. Dá uma loucura não, o Espírito Santo pega ele, Jesus pega ele, resgata a ovelha, e o Rafael cai na graça da igreja. O Rafael está aí fazendo seminário. Gente, o que é isso? Não dá para explicar. Não dá para explicar como que algo acontece no sujeito que muda a cabeça. Paulo perseguia os crentes. Os crentes falavam de Paulo, Deus me livre, era o Hitler da sua época. E um dia Jesus aparece para ele: por que tu me persegues, Paulo? Por que tu me persegues? Manda lá Ananias lá e fala: Ananias, diga para ele que ele é um instrumento que vai ser usado, vai sofrer muito por mim. Quem escolheu, gente? Jesus. Jesus escolheu. Gente, são mistérios. São mistérios. Você não está aqui por acaso. Você não entrou nessa igreja hoje por acaso. Jesus está te chamando. Jesus chama as suas ovelhas. Se você está vindo aqui, você está ouvindo a voz dele. Você não dá conta de fugir. Não dá conta. Até tenta, não consegue. Último versículo, versículo 7. Há uma festa no céu, digo-vos que assim
haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá um júbilo no céu, uma festa. Nas 3 parábolas de Lucas 15, gente, dracma perdida, ovelha perdida, filho pródigo, as 3 parábolas falam de uma festa quando encontra o objeto perdido, encontra a moeda, encontra a ovelha, encontra o filho. O pastor chama os seus vizinhos para festejar, a mulher chama as amigas, o pai chama os servos, a fazenda para comemorar. Ou seja, alegria, porque houve arrependimento, houve mudança. Olha o que chega a dizer o texto: haverá maior júbilo por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, a maior festa no céu é quando alguém se converte, do que quando já estão todos ali convertidos. É uma festa. Que grande amor, que imenso amor é esse de Jesus por nós. Somos ovelhas, Ele é nosso pastor. Vamos ver um vídeo. Entrou aqui por acaso. Ai, me deu uma vontade na igreja hoje. Acho que eu vou na igreja. Jesus te chamava. Jesus te chamava. Ele te chama. Irmãos, Jesus busca as suas ovelhas. Ele busca os seus. Antes da fundação do mundo, Ele já sonhava com você. O seu nome está escrito no livro da vida antes de você saber que estava. Os cabelos da sua cabeça estão todos contados. O seu futuro Ele já sabe. Ele sabe onde você vai estar amanhã. Ele sabe onde você vai estar daqui a 1 ano. Ele sabe todas as coisas. E Ele nos ama. Ele nos convida. Ele tem um plano em nossa vida, um projeto tão lindo. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Ele escolhe o indigno, Ele escolhe o fraco, Ele escolhe aquele que é excluído, e diz àquela mulher: vai, não peques mais. Ele andava com prostituta, Ele andava com gente indecente. Ele disse: eu vim para os doentes, eu vim para os que precisam, não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para nós, Ele veio por você, e Ele chama você nessa noite. Ele diz: ovelha, e Ele chama pelo nome. Ele diz: por que tardas? Por que demora? Por que insiste em tapar os ouvidos à minha voz? Você não está aqui por acaso. Ele diz: eu te trouxe. Essa porta estava já planejada estar aberta na tua vida hoje. E Ele diz: os meus caminhos são maiores que os teus caminhos, os meus planos são maiores que os teus planos. Amém. Ele diz para nós, Ele diz: olha, eu sondo, eu conheço você. Antes de você se sentar, antes de você se levantar, antes de uma palavra sair da sua boca, eu te sondo, eu conheço você. Ele diz isso para nós. E Ele diz: ô ovelha arredia, chega, se entregue, deixa Ele colocar você no seu colo. Pare de lutar na lama do pecado, pare de ficar ali sofrendo, míope, cega, com a lã pesada, querendo levantar e não consegue. Mas Ele diz: eu estendo as minhas mãos, eu pego você no colo, eu te ponho de pé. Não temas, não temas, eu te ajudo. A voz dele é inconfundível,
A voz dele é irresistível. A voz dele quebra o coração de pedra. A voz de Jesus é a voz de Jesus. Agradecemos, Pai, porque Tu és um grande pastor. Sim, Jesus, Tu és o pastor das nossas almas. Obrigado por nos chamar. Obrigado por nos receber, mesmo indignos, mesmo sujos, mesmo desobedientes, ovelhas desgarradas, ovelhas teimosas. O Senhor nos chama. E aqueles que chama, capacita. E aqueles que capacita, envia. E a obra continua sendo feita. 12 discípulos o Senhor chamou. Homens fracos, falhos, homens cheios de pecados, de limitações. Mas esses homens transformaram o mundo. O Senhor Jesus chama nessa noite. E eu oro por esses que estão sendo chamados mais uma vez. Por esses que estão ouvindo a voz do Supremo Pastor, do Pastor de Israel, do Pastor das nossas almas. Ele chama, Ele convida, vem, eu vou, eu te trago, eu te carrego, eu ponho nos braços, eu faço uma festa. Vem, filho, vem, filha, vem, minha ovelha. Te entrego nas tuas mãos, Senhor Jesus. Cada um desses, cada um dessas que tem ouvido a sua voz, os que estão na galeria, os que estão aqui embaixo, homens, mulheres, jovens, adolescentes, que o Senhor Jesus tem chamado, eu entrego eles nas tuas mãos. Porque o Senhor Jesus disse: aqueles que tu me deste, esse eu não perdi, eu devolvi. O Senhor Jesus conhece aquele coração que está sendo chamado, eu entrego esse. Que ele saia daqui diferente, transformado, tocado, assim como Rafael um dia vinha na igreja apático, desmotivado, mas mudou, transformou, envolvido na oração, envolvido agora na célula. Assim, toca, muda, transforma. Chama, Jesus, chama esse homem, essa mulher, esse adolescente, transforma, quebra, muda. Que ele abra a voz, abre os ouvidos, atenda a sua voz, muda, transforma o coração. Que ele seja uma nova criatura, nascido de novo, novo homem, nova mulher, para te servir, te alegrar, ser um bom filho, uma boa ovelha. Sim, Jesus, em teu nome eu oro, em nome de Jesus.